Olá, amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Alex Cruz, da Igreja Sede. Eu fui convidado pelo pastor Gideon para estar comentando o capítulo 15 do livro de Jó. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Gideon, a pastora Luíde, a nossa presidente, por essa oportunidade. É uma honra falar da palavra de Deus. Aqui no capítulo 15, a gente vai falar um pouco sobre Elifaz. Ele vem no segundo ciclo de discursos. Ele já falou anteriormente, ali no capítulo 4, capítulo 5. E agora ele volta num discurso mais duro ainda que o discurso, que o primeiro discurso dele. Porque ele discursou, falou que Jó estava sofrendo por conta do pecado, né? E Jó não concordou. Pelo contrário, Jó disse que era justo e sofria, não sabia entender o sofrimento que ele tinha, visto que ele era justo. Então ele endurece um pouco as palavras dele. Aqui nos versos 1 a 6, ele inicia falando que Jó subestima o poder de Deus, subestima a inteligência de Deus e que ele quer ser maior do que Deus. Aqui nos versos 1 a 6 ele fala isso. E no verso 4 especificamente ele fala: Jó, tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida. Aí aqui nesses primeiros 6 versículos ele fala isso, que Jó acaba diminuindo a Deus. Porque nas palavras dele, acaba que ele, se achando justo, estava querendo saber mais do que Deus, querendo ser maior do que Deus, né? E ele pensa que Jó ofende a Deus na defesa que ele fez. Aí nos versos de 7 a 13, ele levanta a questão também de Jó querer ser mais sábio que os homens, mais sábio que os idosos. Aqui no verso 10 ele fala: também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós. Aí aqui ele fala, né, que Jó faz pouco caso de Deus, faz pouco caso da sabedoria dos idosos. Aqui, pelo que a gente consegue observar, ele era bem mais velho do que Jó, visto que ele fala que era mais idoso do que o pai de Jó. Então, ele tinha muita sabedoria, por ser mais velho, né? E a gente consegue observar que realmente ele era muito inteligente, muito sábio, muito conhecedor de Deus, né? Porque até no verso 15 ele fala sobre os anjos caídos. É interessante aqui que ele diz, a gente interpreta que é uma relação com os anjos caídos. Ele fala aqui: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então, há uma interpretação que aqui ele está fazendo referência aos anjos que se rebelaram contra Deus no céu e caíram, que fala que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Então realmente é um homem muito sábio, temente a Deus, e que tinha intimidade com Deus, tinha conhecimento da palavra naquela época, sabia como servir a Deus, sabia como adorar a Deus, e para ele Deus trabalhava dessa maneira. Até esse momento, até então, Deus trabalhava apenas dessa maneira. O sofrimento para ele era somente para aquele que pecasse, somente para aquele que cometesse erros. É a teologia retributiva, né?
E assim, a gente consegue até entender, ele faz. Se a gente pegar o contexto histórico do livro de Jó, ele, por tudo que é falado aqui, a forma como é falado, aquilo que ele faz citação, aquilo que ele não faz citação, a gente consegue entender que ele é mais ou menos da época de Abraão. A idade dele é parecida com a idade de Abraão. Então, até esse momento, até aqui, pouco se tinha de escrituras para o homem ter um melhor entendimento de Deus, maior entendimento de como Deus lidava com o homem, com os erros do homem, com as provações do homem, né? Hoje em dia, se a gente pegar alguém em sofrimento, a gente sabe que Deus pode estar apenas provando, como foi na vida de Jó, como é falado lá em Tiago, que a provação, Deus permite a provação, né? Então a gente consegue entender. Cristo também falou que no mundo teríamos aflições. Hoje a gente tem um arcabouço de mensagens, de palavras na Bíblia Sagrada, que nos conforta na tribulação, na dificuldade, na luta. O tanto que Paulo sofreu, a gente consegue entender isso na Bíblia Sagrada. Mas ele faz, gente. A gente que critica muito, não só ele faz, mas os amigos de Jó. Mas era a teologia daquele momento, era o que ele entendia da relação com Deus naquele momento. Era isso, que Deus abençoava quem era correto e castigava, punia quem era incorreto, quem era ímpio. Esse era o entendimento que ele tinha. E até do próprio Jó. O Jó não entendia por que ele estava sofrendo. Ele só sabia que ele era justo e que ele não merecia, aos seus olhos, esse sofrimento. E depois a gente vai observar, né? No final, que todo esse sofrimento, toda essa provação, toda essa luta levou Jó a ter mais intimidade com Deus. Aí, após esse momento de luta, após esse momento de dificuldade, eu tenho certeza que ele faz, e os amigos de Jó e o próprio Jó começou a enxergar Deus de outra maneira. Porque é tremendo, né? A reversão que dá na vida de Jó, né? A mudança, a guinada que dá na vida de Jó. Deus restaura a saúde dele, restaura a vida dele, faz uma mudança gigantesca na vida dele. E também Deus perdoa os amigos, né? E os abençoa. Mais na frente a gente vai ver isso aqui. Mas até esse momento era assim que ele entendia que era a forma de Deus agir. A gente consegue entender isso e não julgar tanto o coitado do Elifaz, né? Se a gente olhar com esses olhos, a gente não vai criticar tanto. Se a gente for para o contexto histórico, se a gente for para a época, eles conheciam um pouco a Deus. Apesar da intimidade que tinham com Deus, eles conheciam um pouco. Ainda não havia os escritos, Moisés ainda não tinha escrito o Pentateuco, então pouco se tinha para entender a Deus. Essa era a teologia que ele tinha. O que a gente precisa ter cuidado, irmãos, nos dias de hoje, a gente não ter o mesmo pensamento de Elifaz. A gente não ter o mesmo julgamento que Elifaz teve da vida de Jó. A gente consegue observar a teologia da prosperidade com uma linha de pensamento bem parecida. Se você é justo, se você é correto, se você serve a Deus, você vai ser abençoado e você vai ser próspero. Você vai ter riquezas. E isso a gente consegue observar na teologia da prosperidade. Mas não só na teologia da prosperidade, a gente às vezes faz o julgamento também. Que fulano está passando por dificuldade porque ele é pecador, porque ele não está em comunhão com Deus. Quando a gente sabe que não é assim. Quando a gente sabe que Deus trata cada um na sua individualidade. É lógico que a lei da semeadura existe, sim. O homem planta
ele vai colher. Aquilo que ele semeia, ele vai colher. Mas, assim como na vida de Jó, Deus pode estar provando, Deus pode estar fortalecendo. Então, que a gente não pense como ele faz. Porque ele faz é como eu falei, ele pensou isso de forma prematura porque não conhecia a palavra. Nós conhecemos. Então que a gente tenha cuidado nisso, quando a gente pensar em levantar um julgamento acerca da vida de alguém. Que a gente, pelo contrário, que a gente ore junto, que a gente tenha empatia, que a gente clame a Deus e se tiver algo para corrigir, que a gente oriente para que haja correção. Mas que a gente não faça esse julgamento de que alguém está em pecado, que está sofrendo por conta disso, que a gente não tenha a mesma atitude que ele faz. Voltando aqui para o capítulo 15, aqui a partir do versículo 17 até o 35, ele faz um texto aqui, um monólogo acerca da vida do ímpio, da vida dos perversos. Aí ele fala como que é a vida do perverso, como que ele vive e como que será o fim dele. Aqui no verso 20 ele fala, todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos, que se reservam para o opressor. Então ele vai falando aqui, até o verso 35, ele vai falando que o perverso, que o ímpio, o fim dele é trágico. E nisso ele compara Jó a isso. Aí no final ele ainda fala que Jó está sofrendo por conta da hipocrisia, porque ele não reconhece o erro, por causa da vaidade dele, porque ele se acha santo, ele se acha justo, ele continua a acusar Jó. Então, aqui nesse capítulo 15, é isso, irmãos. Ele faz, continuando as suas acusações contra a vida de Jó, falando que Jó tem pecado, Jó tem cometido erros, e que ele não assume o erro. E quando ele tenta justificar a vida dele, ele acaba querendo diminuir a Deus, diminuir aos idosos, aos conselhos dos sábios. E ele peca por causa disso. E aqui no verso 31 fala que ele acredita que Jó está confiando na vaidade dele. Ele não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Então ele está acusando que Jó, quando faz essa defesa de si mesmo, ele está sendo vaidoso, está sendo orgulhoso, que além de ser ímpio e pecador, de estar em pecado, ele ainda está sendo vaidoso, orgulhoso, dizendo-se justo, né? Então essa é a teologia de Elifaz. Como falei, infelizmente, com os recursos que ele tinha até aquele momento, era assim que ele pensava que era a forma de Deus trabalhar. No final dessa experiência, com certeza, ele mudou o pensamento dele. E assim eu deixo essa palavra para os irmãos, que a gente não tenha esse pensamento de Elifaz. Que pelo contrário, a gente tenha empatia quando encontrar alguém em sofrimento, que a gente ajude, que a gente ore, que a gente, caso encontre algum erro, que a gente ajude na correção, mas sem julgamento. E que Deus abençoe. Amanhã a gente volta para comentar o capítulo 16.